Olá, hoje é quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. E que quarta-feira? É a famosa super quarta. Super quarta com força total. Decisão de juros aqui e nos Estados Unidos. O dia promete. Com certeza. E a nossa missão hoje, mergulhando aqui numa pilha de relatórios de mercado, dados, análises, é montar o quebra-cabeça do dólar futuro, o WDO. Um quebra-cabeça bem complexo, por sinal. E o que mais me chamou a atenção nos materiais hoje foi um cabo de guerra muito, muito claro. De um lado, o juro brasileiro, lá na estratosfera, atraindo o dólar. Um verdadeiro imã de capital. Exato. E do outro, um ruído político aqui dentro que, francamente, não para de crescer. A grande pergunta que os relatórios tentam responder é: até quando o capital estrangeiro ignora essa confusão toda em troca do nosso juro? É isso que a gente vai tentar mapear. Essa pergunta é o centro de tudo hoje. O mercado está operando no que os analistas chamam de cautela construtiva. Que é um jeito elegante de dizer ninguém faz ideia do que vai acontecer. Basicamente isso. Mas a força dominante, assim, é mais óbvia, sem dúvida, é o fluxo de capital estrangeiro. É o famoso carry. O carry trade. Exatamente, o carry trade em plena ação. Só para a gente alinhar todo mundo aqui. O carry trade, na prática, é o investidor pegando dinheiro emprestado a juro quase zero lá fora, sei lá, no Japão, e aplicando aqui para ganhar os nossos 15% ao ano. Simples, né? simples, perfeito. A mecânica é essa. O lucro dele é essa diferença, esse diferencial de juros. E com a Selic a 15%, o Brasil vira o destino preferido dessa liquidez global. É um motor que tem empurrado o dólar para baixo de forma consistente. Ok. Então essa é a força que puxa a cotação para baixo. Mas a corda não está solta, né? Tem gente puxando do outro lado. Os relatórios mencionam muito um tal de prêmio de risco. Sim, e essa força contrária, ela é 100% local. Ah, é coisa nossa. É o que o mercado chama de risco idiosincrático brasileiro. E os materiais que a gente analisou hoje são bem diretos. Eles apontam os focos de tensão. Primeiro, uma desaprovação recorde de 57% do governo Lula. O que gera dúvidas sobre governabilidade. Exato, e sobre a capacidade de tocar a agenda econômica. Além disso, os relatórios citam o avanço de investigações que podem gerar instabilidade, como o caso do Banco Master, suposta omissão da CVM. É um ruído constante. Então esse ruído institucional funciona como uma âncora. O dólar quer cair por causa do juro, mas essa âncora não deixa ele afundar muito. Notícia política menor já causa um solavanco. O investidor topa o risco, mas cobra mais caro por isso. Exato. Ele cobra um pedágio. E esse pedágio é $1 um pouco mais caro do que ele seria se o cenário aqui dentro fosse de céu azul. Faz todo sentido. Mas o Brasil não é uma ilha. O que está acontecendo lá fora que também mexe nesse preço. O índice DXY, por exemplo, que mede a força do dólar no mundo, parece estar em queda livre. E essa é a outra peça fundamental do quebra-cabeça. O dólar não está fraco só aqui. Ele está fraco no mundo inteiro. O DXY, que é essa cesta do dólar contra as moedas fortes, está flertando com 96 pontos, são mínimas de 4 anos. E por quê? Pelo mesmo motivo que aqui, ironicamente. Ruído político e incerteza. Só que lá, nos Estados Unidos. Ah, então a casa deles também não está 100% em ordem. Longe disso. Os relatórios mencionam um temor crescente de um shutdown do governo, a paralisação da máquina pública por falta de orçamento e, o mais importante, uma tensão muito palpável entre a Casa Branca e o Federal Reserve. E quando o porto seguro do mundo parece menos seguro, O capital procura outro lugar. É o que os analistas estão chamando de Sell America. O dinheiro sai de lá e busca rendimentos mais altos em outros mercados, como o Brasil. e para completar esse cenário externo que nos favorece, ainda tem uma euforia com tecnologia, né? Os números daquela empresa holandesa, a ASML. Sim, a ASML. E é crucial entender por que isso importa para o nosso dólar aqui. A ASML é a única empresa no mundo que fabrica as máquinas, as mais avançadas, para produzir chips de última geração. Ok. Então, quando ela anuncia reservas recordes de 13,2 bilhões de euros, ela está basicamente dizendo para o mundo: a revolução da inteligência artificial é real e a demanda é gigantesca. E isso aumenta a confiança geral dos investidores. O otimismo. Aumenta o que a gente chama de apetite por risco.
O investidor global se sente mais confiante para sair de ativos seguros e investir em mercados mais arriscados, como o nosso. Esse otimismo transborda e impulsiona a nossa bolsa e indiretamente fortalece o real. Porque entra mais dólar no país para comprar as nossas ações. Exatamente. Certo. Então o cenário global está soprando a nosso favor. Mas hoje é super quarta. O jogo pode virar a qualquer momento. É como se a gente tivesse preparado o campo, mas os jogadores principais, Jeremy Powell do Fed e o nosso Copom, só entram no segundo tempo. O que a agenda nos diz? A agenda hoje é um verdadeiro campo minado. Amanhã deve ser mais calma, mas à tarde é outra história. Começa às 12h30, horário de Brasília, com os estoques de petróleo nos Estados Unidos. Pode trazer volatilidade para as commodities. Pode, mas o prato principal vem às 4 da tarde, com a decisão do Fed. O consenso do mercado, todo mundo espera que eles mantenham a taxa em 3,75%. A decisão em si não deve ser a notícia. A notícia vem depois, na coletiva de imprensa, como sempre. Na mosca. Às 4h30, quando Jerome Powell sentar na frente do microfone, o mercado inteiro vai parar. Cada palavra, cada pausa, tudo vai ser dissecado. E o que o mercado quer ouvir? Duas coisas. Primeiro, quão independente o Fed está da pressão política da administração Trump. E segundo, e mais importante, qual é o plano para futuros cortes de juros? Eu lembro de uma coletiva em 2024 que uma única palavra mal colocada... Sei qual foi. Ele falou incipiente, algo assim. Essa mesma. Causou uma queda de 100 pontos no S&P em 5 minutos. É esse o nível de atenção. Que loucura. E depois que a poeira do Fed baixar, ainda temos o nosso Copom aqui às 6h30 da tarde. Exato. E aqui a história é bem parecida. Ninguém duvida que a Selic será mantida em 15%. O foco total vai ser no comunicado. O mercado vai procurar com uma lupa qualquer mudança de palavra, qualquer vírgula que sinalize um possível início de ciclo de cortes em março. Ou seja, o jogo hoje não é sobre os números, que já estão no preço. Não. É sobre a narrativa que os bancos centrais vão construir para os próximos meses. Então, se eu entendi bem, amanhã tem tudo para ser mais calma, seguindo essa maré global que joga o dólar para baixo, mas a partir das 4 da tarde... O jogo zera. Salve-se quem puder. Tudo vai depender do tom do Powell e do comunicado do Copom. É isso. Exatamente esse é o resumo da ópera. Amanhã segue a análise técnica, o fluxo, à tarde segue a política monetária. Ótimo, então vamos mergulhar nessa parte técnica. Vamos para o mapa operacional. Os relatórios que a gente tem são bem detalhados sobre a estrutura de opções do WDO. Como a gente traduz isso para o campo de batalha de hoje? Essa estrutura de opções é o nosso GPS para o dia. E o primeiro ponto, mais importante de todos, é que o mercado opera hoje num regime de gama positivo. Certo. Um termo que a gente sempre ouve, mas que pode ser meio abstrato. Na prática, o que isso quer dizer? Pensa nos grandes bancos, nos dealers, como donos de uma casa de apostas. Eles não querem que um lado ganhe ou perca muito. Eles querem ganhar na comissão, no giro. Ok. Quando o mercado está em gama positivo, a matemática da posição deles faz com que, para se protegerem, eles precisem vender quando o dólar sobe. Então eles agem contra o movimento. Exato. Eles viram uma espécie de mola no mercado, amortecem os trancos, seguram o preço dentro de um caixote, de um range. Entendi. Eles viram uma força estabilizadora. E dentro desse caixote, os relatórios falam muito das paredes de opções, as walls. Isso. Se o gama positivo é a mola, as walls são as paredes do caixote. A put wall, que é a maior concentração de opções de venda, funciona como chão. Um chão de concreto. É um suporte muito, muito forte. E a call wall, que é a maior concentração de opções de compra, atua como uma resistência. Um teto de aço. É muito difícil para o preço atravessar esses níveis sem uma notícia muito forte, um catalisador. Teto de aço e piso de concreto, gostei. Então, olhando os dados, onde os relatórios estão cravando esse piso e esse teto para hoje? O ponto nevrálgico hoje, o número mais importante do dia, é o 5.150. 5.150. Ele é um suporte duplo, porque tanto o Gamma Flip, que é o ponto que vira a chave da volatilidade, quanto a própria Put Wall, nosso piso de concreto, estão ali. É uma região de briga muito pesada.
E o que acontece se romper esse 5,150? Aí aquele efeito mola que eu falei se inverte. Os dealers, para se protegerem, passam a acelerar o movimento, ou seja, eles começam a vender na queda. A volatilidade explode. Entendi. E o teto? Onde está a resistência? A call wall, o teto de aço, está bem definida lá em 5.250. 5.250. Isso. E com o preço de referência, o spot, começando o dia perto de 5.184, o mercado já abre no meio desse campo de batalha. Para completar o mapa, o intervalo estatístico diário fica entre 5.123 no piso e 5.244 no teto. Perfeito, o mapa está traçado. Agora, a pergunta de $1 milhão. Juntando tudo, o macro e a técnica, qual a probabilidade, a aposta dos relatórios para a abertura e para a tendência do dia? Sintetizando tudo, o cenário mais provável, a maior probabilidade, aponta para uma abertura estável, mas com um claro viés de baixa para o dólar. Viés de baixa. Sim. Isso é um reflexo direto da fraqueza do DXY lá fora e da força de atração da nossa Selic. A tendência macro para o dia, portanto, começa neutra a baixista. Mas, e esse é um grande mas... Isso vale para a parte da manhã. Exato, porque à tarde o jogo zera. Então, o cenário 1, o mais provável. O mercado testa os suportes na região de 5,180 pela manhã e a liquidez seca drasticamente depois do almoço, todo mundo esperando o Fed. E o cenário alternativo? O cenário 2, o alternativo, seria um Fed dovish. Se o Powell for muito brando, sabe, muito tranquilo com a inflação, sinalizando que não cede a pressões, aí o dólar pode derreter globalmente. Nesse caso, o WDO aqui poderia romper com força aquele suporte crucial de 5,150. Ou seja, a estratégia do dia, de forma bem resumida, é operar vendido em dólar, com base nos fundamentos, mas com o dedo no botão de zerar a posição antes das 4 da tarde. É a definição perfeita. Amanhã deve seguir o fluxo global de apetite a risco. A tarde vai ser inteiramente definida pela comunicação da política monetária. O campo de batalha principal, onde a briga deve acontecer, está bem delimitado entre o piso de concreto em 5.150 e o teto de aço em 5.250. Excelente. Então, para a gente amarrar tudo que a gente discutiu hoje, o dia é essa disputa clara. De um lado, o poder dos nossos juros, o carry trade, empurrando o dólar para baixo. Do outro, o risco político brasileiro segurando essa queda. Um cabo de guerra clássico. O mapa operacional que a gente tirou da estrutura de opções mostra que a batalha principal vai acontecer entre 5.150, que é um suporte crítico, e 5.250, uma resistência importante. E o evento que pode rasgar esse mapa e redesenhar tudo é a coletiva do Jerome Powell, às 4h30 da tarde. Exato. E isso nos leva de volta àquela pergunta inicial que você fez, que é a grande reflexão do dia. O fluxo de capital estrangeiro, esse dinheiro todo atraído pela Selic de 15%, tem consistentemente ignorado o ruído político doméstico. A questão que fica para hoje e para as próximas semanas é: qual é o limite de tolerância desse capital? A reação do mercado depois das decisões de hoje pode nos dar o primeiro sinal claro de quão resiliente essa força do carry trade realmente é, ou se finalmente o prêmio de risco político está começando a pesar mais na balança do investidor.